Bom, nós podemos, senador Pedro Chaves, podemos ler o seu relatório sobre a banda larga, a banda larga fixa, né? Não vamos votar, mas pelo menos teremos a leitura, que aliás é um tema extremamente aguardado, polemizado. A população brasileira está muito na expectativa para ver a legislação que nós vamos criar sobre banda larga, quando estamos aí acompanhando há várias semanas o desejo das operadoras de limitarem o direito ao uso gratuito, né, querendo naturalmente faturar sobre os excessos. Então, Vossa Excelência tem a palavra para ler o relatório. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores. O relatório vem ao exame desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, o projeto de lei do Senado, PLS número 174, de 2016, da lavra do senador Ricardo Ferraço, que pretende vedar a implementação de franquias de consumo nos serviços de acesso à internet em banda larga fixa. Para tanto, o PLS insere o inciso 14 no artigo 7º da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. É o Marco Civil da Internet, para assegurar aos usuários o direito à não implementação de franquia limitada de consumo nos planos de internet banda larga fixa. Análise da matéria. Bom, não foram apresentadas emendas. Análise da matéria. De acordo com os incisos 8º e 9º do artigo 104-C do Regimento Interno no Senado Federal, compete à CCT opinar sobre assuntos atinentes à regulamentação, controle e questões éticas referentes à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, inovação tecnológica, comunicação e informática, bem como assuntos correlatos. A iniciativa em análise inscreve-se, portanto, no rol das matérias sujeitas a exame neste colegiado. Em vista do caráter terminativo da decisão, cabe a esta comissão apreciar também os aspectos relativos à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa das proposições. A matéria é da competência legislativa da União e cabe ao Congresso Nacional sobre ela dispor em lei ordinária, sendo legítima a iniciativa parlamentar nos termos do que dispõe os artigos 22, inciso 4º, 48, inciso 12 e 61, todos da Constituição da República do Brasil. Não há norma constitucional que, no aspecto material, esteja em conflito com o teor da proposição em exame. Assim, não se vislumbra óbice algum quanto à constitucionalidade da medida. Tampouco se verifica vício de injuridicidade. Quanto ao mérito, cabe ressaltar o caráter meritório da iniciativa destinada a impedir a adoção de modelos negociais que limitem o acesso dos usuários à internet fixa, pois, conforme salientado pelo autor do projeto, o eminente senador Ricardo Ferraço, a internet transformou-se em recurso fundamental para o exercício da cidadania. De fato, o avanço tecnológico das últimas décadas fez surgir a denominada sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento, que se caracteriza pelo uso intensivo de produtos e serviços baseados nas tecnologias da informação e comunicação, com destaque para o extraordinário crescimento da internet. Nesse sentido, é inquestionável o papel fundamental que a internet desempenha, tanto como viabilizadora de inclusão social e, obviamente, digital, quanto indutora de inovação e avanço tecnológico. E temos observado também todo o movimento internacional, especialmente dos demais países que compõem os BRICS, incentivando e garantindo a ampliação da abrangência e da qualidade da internet para a sua população,
não podemos aceitar entrar na contramão da história. O reconhecimento legislativo dessa realidade veio com o Marco Civil da Internet, aprovado pela Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que classifica o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania, somente admitindo a suspensão do serviço pela empresa provadora em caso de inadimplência do usuário do serviço. Destaque-se, ademais, ser esse um processo irreversível, pois a sociedade estará cada vez mais conectada a demandar a utilização de conexões mais velozes e de equipamentos mais potentes com capacidades de armazenar e processar enormes volumes de dados. Estudos apontam que até 2020, mais de 50 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet, o que intensificará a necessidade de prover soluções que garantam a interação em tempo real, não apenas das pessoas nas redes sociais, mas também dos equipamentos no contexto da internet das coisas. Esse novo paradigma coloca o país diante do desafio de viabilizar a adoção de soluções tecnológicas para tratar de transmitir enormes volumes de dados numa velocidade elevada, compatível com o elevado grau de conectividade que caracteriza a sociedade da informação. Inadmissível, portanto, que haja retrocesso, como a limitação da internet fixa, que representa um freio ao avanço da inovação e ao desenvolvimento das empresas da nova economia, além de prejudicar ações governamentais para a inclusão digital, o acesso à informação, à cultura e à educação. Tal fator, certamente, acarreterá também prejuízo ao desenvolvimento econômico e de competitividade diante do mercado globalizado. Nesse sentido, a reação da sociedade foi imediata. Um abaixo-assinado online no site do Havas, em menos de uma semana, já reunia mais de 1.600.000 assinaturas contra a referida medida. De igual modo, o Data Senado realizou uma enquete sobre a limitação de dados na internet de banda larga fixa e quase todos, 99% dos 608.470 internautas que participaram, são contra a medida. A participação recorde, o maior número da história desse tipo de sondagem, foi registrada depois que as operadoras de internet anunciaram a intenção de cortar ou reduzir a velocidade de acesso dos internautas que esgotarem a franquia de dados contratados. O resultado demonstrou, de maneira inequívoca, cabal, o repúdio da população à limitação da banda larga. A maioria dos internautas, 64%, acredita que a limitação possa diminuir ainda mais a qualidade do serviço. Caso esta casa silencie contra essa medida, o número de envios e downloads de arquivos pesados, como vídeos, imagens, textos, ilustrativos e áudios, teriam que ser rigorosamente controlados pelo usuário e família. A decisão tomada pelas empresas poderia prejudicar milhares de estudantes que fazem uso da educação à distância. Senhor presidente, hoje temos 1.500.000 alunos com educação à distância, nos diversos rincões do país, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Sendo este um grande e valioso instrumento de capacidade de inclusão social. Sabedores que a educação se constitui na verdadeira esteira que colocará nosso país no rumo do desenvolvimento, não podemos jamais retroceder. Apenas devemos trabalhar para avançar em novas conquistas e o presente PLS se coaduna com esses objetivos. O Brasil deve se conectar ao futuro. Eventual alteração da política de comercialização de serviços de acesso à internet fixa, que represente limitação do acesso, significa trazer de volta ao passado o nosso país. A semelhança da tarifação pelo tempo da ligação ou pela quantidade de pulso, características já ultrapassadas mesmo no segmento da telefonia fixa.
Assim, afigura-se desarrazoado admitir a possibilidade de adotar de qualquer modelo de negócio que importe na limitação do acesso à internet, ou, por via direta, na injustificada elevação de preço nos serviços atualmente prestados. Não obstante, é forçoso conhecer e reconhecer que as regras editadas pela Anatel ainda não incorporaram os avanços trazidos pelo Marco Civil da Internet e permitem a comercialização dos serviços de acesso à internet, tanto fixa quanto móvel, por franquia de consumo e com a cobrança adicional por consumo excedente. O que é lamentável, inclusive o senhor João Batista Rezende, da Anatel, vem pregando, na verdade, a limitação da banda. Parece que ela estava a serviço das concessionárias e contra os internautas e usuários. Evidencia-se, assim, a necessidade de assegurar, em lei, o direito de usuário contratar o serviço de conexão fixa à internet sem franquia de consumo. Registro, por fim, que a matéria, por sua relevância e urgência, mereceu a atenção dos parlamentares desta Casa Legislativa, que apresentaram outros projetos de lei, mas com o mesmo cunho, com o mesmo objetivo. É o caso, por exemplo, do PLS número 176, de 2016, do senador Eunício de Oliveira, e do PLS número 249, de 2016, do senador Humberto Costa. Fica evidente, senhor presidente, portanto, que é urgente a manifestação do Congresso Nacional sobre uma matéria tão relevante para a sociedade. No entanto, como os projetos referidos não estão apensados por economia processual, optamos por oferecer o parecer ao PLS 174, que tem o mesmo teor dos dois outros projetos, de 2016, que foi o primeiro a ser apresentado. Voto do relator. Pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado número 174 de 2016. Sala das Comissões, assinado Pedro Chaves dos Santos, filho relator. Bom, está lido, só não temos condições de votar, porque este PLS precisa de quórum presencial, de no mínimo 9 senadores. Pois não. Mas está lido. Então, o seu relatório, nesse projeto do senador Ferraço, é pela vedação à franquia pretendida. Exatamente. Com relação à internet banda larga fixa. Tem que ser ilimitado como atualmente, exatamente. Continuar assim. Mesmo porque hoje a gente compra 5 megas, 10 megas, sim, e as empresas não entregam esse valor. Geralmente entrega de 20% a 30%. Perfeito. Então, vamos aguardar que, se não der hoje, que pelo menos na próxima reunião, que será a última antes do recesso, para ver se votamos, que é uma das matérias mais importantes dessa primeira metade do ano de 2016. Eu tenho, inclusive, uma documentação aqui da OAB, que ela, inclusive, pede o afastamento do presidente da Anatel, sim, João Batista de Rezende, sim, por causa do seu posicionamento em relação ao fim da banda larga ilimitada. Né, o presidente da Anatel, João Batista, será alvo de um pedido de afastamento do cargo pela OAB Nacional. Perfeito. E, inclusive, o senhor Cláudio Lamarck afirma que o órgão regulador, como um sindicato de empresas de telecomunicações, sua condição de permanência está absolutamente comprometida com o que temos visto atualmente. Lamarck também classificou de desastrosa a declaração de Rezende sobre a era da internet ilimitada ter chegado ao fim. O fim de banda larga ilimitada, diz. Então, existe aqui um documento.